Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Sexta-feira, 30 de abril de 2021. A gente está chegando aí ao final de mais um mês, por incrível que possa parecer. Ou seja, a vida continua, né? A gente não pode parar, a gente não pode se dar o luxo de parar. A gente sabe que a pandemia avança, a gente sabe que não está fácil para ninguém, mas a gente precisa, acima de tudo, cada vez acreditar mais, cada vez confiar mais, cada vez entender que não cai uma folha sem que Deus o saiba. Então, se estamos, né, nesse processo pandêmico, também estamos tendo a oportunidade de nos adaptar, tendo a oportunidade de buscar, né, um pouco mais o amor de Deus, nos ensinado através do nosso espírito referência, que é o Mestre Jesus. Então, a gente precisa acreditar que tudo isso vem para nos possibilitar crescer. Então, a gente perde entes queridos? Não. Porque quando a gente pensa que perde entes queridos, a gente está desacreditando no que nos ensinou Jesus. Os mortos vão cuidar dos mortos. A gente está desacreditando no que nos ensinou Kardec, através do seu Pentateuco tão bem escritos. Então, para aqueles que estão tendo aquilo que acreditam que seja perda, vamos ressignificar. Nós estamos tendo uma separação momentânea. Acreditem, gente, acreditem, por favor. Aquele que está lá acamado, aquele que está enfermo, ele está sendo cuidado. Ah, mas ele está entubado, ele está em coma, ele está impossibilitado. Gente, somos dois: plano espiritual, plano espiritual, plano material. Desculpa a tosse. O plano espiritual, eles não param. Ninguém deixa de ser assistido. Mas, Aderlei, se ninguém deixa de ser assistido, por que que a minha mãezinha, por que que o meu irmão, por que que o meu marido, por que que o meu colega, por que que o meu amigo está lá acamado? Cada um segundo sua obra. A assistência vem de acordo com a necessidade para a evolução espiritual daquele espírito. O auxílio vem para nos possibilitar melhorar muito mais no plano espiritual do que no plano material. Então, se você pediu a ajuda, não duvide, a ajuda já está lá. Porque aqueles que se foram antes também pediram ajuda para aquele que está lá. Confia, confia, confia. Está tudo bem. Está tudo como é possível estar para melhorar a todos. E é assim que a gente abre a nossa live, né? Com uma mensagem de acolhimento, uma mensagem que vem com muita responsabilidade e numa hora maravilhosa, numa hora que a gente precisa dessa mensagem, né? Então, a gente já tem aqui os nossos irmãos conectados, então vem aqui primeiramente o boa noite do Maria Madalena, enquanto casa, enquanto entidade, o nosso Emílio da boa noite, a nossa Rejane. Rejane não estava mais conseguindo entrar como a primeira ou a segunda, ela melhorou no ranking, viu, Munhoz? Ela hoje foi a segunda. A gente tem aí a nossa amiga Gilca, tem a Rosana Munhoz, que, diga-se de passagem, está aqui do meu lado, está aqui no suporte, Mara Lila, Shirley, Nana, temos também a Luísa Munhoz, né, que inclusive andou tendo aí um pouquinho de problema com os gatinhos, mas já está tudo bem, já está tudo resolvido. Luísa, a gente reza muito, viu? A nossa irmã Janaína, o nosso irmão João Bosco e a nossa irmã Luciene. Sejam todos muitíssimo bem-vindos mesmo. E Maria Madalena, como sempre,
continue abraçando a todos nós e nos possibilitando entender que cuidar é amor. Cuidar não sou eu, sem esse poder, ressuscitar alguém. Cuidar não sou eu, sem esse poder, tirar alguém de uma enfermaria, de uma CTI, de uma UTI. Cuidar, quando eu não posso fazer nada, é orar e é amar, é emanar amor. E não é emanar amor só para aquela pessoa, é emanar amor em todas as direções, porque é isso que vai me fazer mais forte. E é com esse amor que eu vou auxiliar o outro. Auxiliar o outro, repito, não é tirá-lo daquela situação que muitas vezes ele precisa estar para melhorar. Então, muitas vezes, quando eu quero tirá-lo da situação, eu estou fazendo com que ele piore ainda mais a situação. O nosso irmão Luiz está aí, o nosso irmão Manuel está aí, Leila chegou, Sônia chegou, Luiz Carlos da boa noite, a Marta também chegou. Senhores, hoje nós temos uma noite especial. É aquela noite em que a gente pega a última sexta-feira do mês e convida alguém para vir à nossa casa e conversar com os nossos, né? Já que aquela turma que está sempre ali na casa tem sempre uma tendência na sua palestra, tem sempre uma tendência nas suas comunicações, tem sempre uma tendência na maneira de transmitir não somente as boas falas de Jesus, mas igualmente as boas falas de Kardec. E hoje a gente traz alguém muito especial. Hoje a gente traz ninguém menos que Renato Fonseca, que a maioria conhece dos florais que tínhamos aqui na casa. Renato trabalhou por muito tempo aqui na nossa casa e hoje ele atua na casa de Francisco de Assis, no bairro Laranjeiras. Né? Foi trabalhador da casa, atuando em outros trabalhos, reunião de diálogo fraterno, que era desobsessão, e na reunião dos florais de bar. E foi também vice-presidente da casa, viu? Foi vice-presidente aqui. E ele hoje traz um tema que, olha, eu chamaria todo mundo de casa para assistir. A Munhoz está até balançando a cabeça, concordando comigo. Está balançando a cabeça e concordando comigo, porque, é sério, eu chamaria, é um tema de suma importância. É um tema, a preparação espiritual necessária para trilharmos o caminho que nos levará à nova fase do planeta Terra, que deixará gradualmente a faixa vibratória de um mundo de provas e expiações, que é a nossa faixa atual, para entrar gradualmente na faixa vibratória de um mundo de regeneração. Mas aí, a gente pega tudo isso, joga para lá, joga para cá, e a gente começa a se perguntar qual a senha de acesso definitivo ao mundo de regeneração. Quer dizer, o que eu posso fazer para entrar nesse mundo de regeneração? Nosso irmão Astrogildo manda boa noite, mas ele manda só para o Renato, está tudo bem, a gente não está aqui mesmo. O Renato está rindo lá do outro lado. Então, não adianta, gente, se eu não mexer com Astrogildo, não tem jeito, é irmão mais velho. Irmão mais velho, a gente tem que, sabe, tem que indicar, tem que provocar, a gente tem que pegar no pé, né? Não tem jeito, né, Munhoz? Então, a gente se pergunta que senha é essa. E essa senha, ela é trazida pelo nosso irmão Renato, né? Uma pessoa muito querida na casa. Muito, 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 muito querida. E eu acredito que ele não tem dúvidas disso. Não é, Renato? Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite aí para todos. E sem sombra de dúvida, essa casa aí e todos que eu compartilhei, os 30 e poucos anos aí, são realmente, vamos dizer assim, não são os meus irmãos de sangue, mas são os meus irmãos espirituais nessa vida, com toda certeza. 30 e tantos anos, Renato? 30 e poucos anos, sim. Caramba, já comprou casa no nosso lar, né?
Não, eu não sei. A grande dúvida é essa. A grande dúvida é essa. É porque Pois é, mas eu cheguei em 1979 para isso, 80 isso. Eu era e um parei menino. de trabalhar aí em 2015, Puxa 2014 vida, para 2015. puxa vida. É bastante tempo. Eu não tenho dúvida, você já deve ter mansão no nosso lar. Não, não tem Eu não sei. até porque Eu para tenho minhas dúvidas. até porque para aturar a Rosana, cara, eu não tenho dúvidas que você cresceu um monte. Mas, Renato, a Rejane está botando aqui, ó, boa noite, saudades do senhor. O Gabriel também está botando aqui aplausos, está botando um coraçãozinho, né? Tudo é o pessoal te saudando. Vamos trabalhar então, Renato, que eu já falei até Vamos demais no sim. teu tempo. Fica à vontade nele, não tem problema nenhum. Tá contigo, eu só vou fazer a nossa prece inicial. Eu vou fazer até melhor, por gentileza, faça a nossa prece inicial e dela já pode prosseguir. Certo. Bom, Mestre Jesus, vós que sois o governador do nosso planeta, nesse momento difícil para todos nós aqui no Brasil e para todos os nossos irmãos aqui do planeta, sejam eles encarnados ou desencarnados, nós precisamos, Senhor, de muita confiança, de muita coragem, esperança e fé, para que nós nos mantenhamos alinhados com o vosso Evangelho, com tudo aquilo que aprendemos durante todos esse ano. E eu peço a licença aqui para fazer a prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesar do fardo da matéria orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos. Lava-nos de todas as culpas. Atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Seu mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho dos espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino
e recebe a nossa súplica pelo povo brasileiro e pela humanidade inteira. Que assim seja. Nós vamos começar a nossa apresentação. A nossa apresentação ela é bem objetiva, é simples, mas ela traz em si uma questão de difícil implementação nas nossas consciências. Por que que é dito isso? Porque o que nós vamos mostrar aqui é o nosso desafio desta encarnação e de todas as outras encarnações que nós tivemos através de todos os tempos. E nós escolhemos como título qual a senha de acesso definitivo ao mundo de regeneração. Porque, na verdade, todos nós, cada um à sua maneira, está solicitando, através do seu Cristo interno, que nós tenhamos a chance de permanecer nesse planeta e acessar essa evolução que o nosso planeta ele vai ter. De um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E a grande pergunta poderia ser a que nós estamos fazendo aqui. Qual a senha de acesso definitivo ao mundo de regeneração? Nós utilizamos aqui, eu fiz questão de colocar isso aqui no início, nós usamos o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, as obras póstumas, usamos no rumo do mundo da regeneração, de Divaldo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno, que foi um livro que saiu no final de 2020, princípio de 2021. Utilizamos um livro que é mais antigo, Transição Planetária, também é ali do Divaldo, pelo espírito do Manuel Filomeno. E eu usei 2 lives para poder conversar com vocês. Uma live é do médium Simão Pedro, e o título é Arrumando as Malas, que você pode encontrar essa live sem nenhum problema. E a outra live é do médium Norberto Peixoto, que ele fala da mediunidade, da atualidade, da transição planetária. O médium Norberto Peixoto, eu faço uma ressalva aqui, ele é o médium da linha espiritualista. Ele trabalha na Umbanda esotérica. Mas as suas lives são assim de uma profundidade muito grande. Então, nesse conteúdo que está aqui é que eu me baseei. E uma coisa que eu ia falar antes, mas vou falar agora, que me chama a atenção e que me chamou, é que, à medida que nós vamos pesquisando e lendo os livros de Allan Kardec, nós vamos vendo a profundidade que a espiritualidade deu a Allan Kardec para, inclusive, que ele tivesse uma antevisão de toda esta situação que nós não estamos passando só agora, que já estamos há muito tempo caminhando para ela, mas que essa pandemia ela nos reforça agora. Então é muito interessante quando nós percebemos assim que o Allan Kardec ele nos propicia uma visão do nosso futuro. É que há uma necessidade muito grande de nós lermos nas entrelinhas
de todas as obras, das 5 principais obras, inclusive das obras póstumas e de Céu e Inferno, do Allan Kardec. Então, nós vamos começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. A sessão é Mundo de Provas, de Expiações e de Provas, item 13. O que é dito lá? Eu vos direis dos mundos de expiações, que já não saibas, pois basta observeis em o que habitais. Então, ele já é claro, né? É só nós olharmos o nosso mundo à volta que nós vamos perceber, por várias questões, que nós já estamos em um mundo de provas e de expiações. Aí ele continua. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. E isso aí, o Espiritismo, ele sempre deixou claro ali para nós, que parte dos espíritos, eles se desenvolveram com a Terra, mas outra grande parte foram trazidos de outras órbitas, de outros planetas, de outros sistemas, para que encarnar, para eles se reabilitarem outra vez. Então, ele complementa aqui. As qualidades inatas que eles trazem constituem a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. Isso fica bem claro quando nós analisamos a nossa tecnologia. Tudo aquilo que nós temos atualmente. Logicamente, isso foi trazido para cá com a ajuda da espiritualidade, sem sombra de dúvida, mas com a ajuda de todos esses espíritos que já vieram com muito conhecimento de outros planetas para cá, que encarnaram nos nossos espécimes aqui, vamos dizer assim, e que ajudaram ao nosso planeta a evoluir. Mas ele continua. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Então, qual é o grande problema que a nossa humanidade ela tem? É que nós somos capazes de desenvolver grandes tecnologias, nós somos capazes de criar o conforto, nós somos capazes de ter a extensão de nossa vida útil. Hoje, nós podemos dizer de um modo geral que grande parte das pessoas elas conseguem atingir os seus 75 anos. Normalmente, entre 75 e 80 já é possível. Isso tudo é por essa tecnologia, mas nós temos junto disso agora a nossa grande imperfeição moral. Essa imperfeição nós nem precisamos procurar dentro só de nós. É nós olharmos o que está à nossa volta em termos de falta de ética, de poder corrompido, de busca só pelo prazer. A pessoa prefere ter do que ser. Então, isso nós enxergamos à nossa volta. Mas nós precisamos o quê? Ao enxergarmos isso à nossa volta, nós precisamos olhar para dentro de nós e perguntarmos: isso tudo que eu vejo à minha volta, como isso se reflete dentro de mim? Então, essa é a grande pergunta que você precisa fazer, que nós precisamos fazer à nossa consciência.
E aí ele avança ainda mais. Por isso os colocou Deus num mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais feliz. Então, o que nós enfrentamos aqui é proporcional à nossa imperfeição moral. E uma coisa que nós não podemos esquecer é que esse nosso embate ele já vem de muitos séculos. Nós podemos dar 4 exemplos aqui simples e que todos nós já sabemos ou pelo menos ouvimos falar. As grandes cruzadas provavelmente levou, isso é uma média que você encontra quando você faz a pesquisa, 1,7 milhões de pessoas para o mundo espiritual. A Santa Inquisição, só na Espanha, ela levou aproximadamente 100 mil pessoas, 100 mil irmãos para o mundo espiritual. A Primeira Guerra Mundial, ela levou para o mundo espiritual 20 milhões de vidas. E, paralelamente à Primeira Guerra, nós tivemos uma pandemia marcante, que foi a gripe espanhola. Essa gripe, ela levou aproximadamente entre 30 e 50 milhões de pessoas. É que os registros antigamente, eles eram fracos. E a Segunda Guerra Mundial, ela levou aproximadamente 70 milhões de irmãos nossos, de pessoas, para o mundo espiritual. E se nós avaliarmos tudo isso, nós vamos perceber o seguinte, que a nossa imperfeição moral ela é decisiva, porque tudo isso acontece porque nós queremos o poder, o dinheiro, o prazer e sempre colocamos o ter acima do ser, porque nós esquecemos de uma coisa, que nós não vamos caminhar para a espiritualidade com nada disso que nós temos aqui. A única coisa que vai valer no nosso caminho para a espiritualidade é a nossa qualidade interna, que é expressa pela nossa força moral. Mas vamos em frente. Quando nós caminhamos agora, nós demos um salto do Evangelho, que nós estamos falando de abril de 1864, e nós vamos para um livro psicografado ali pelo Divaldo, que nos oferece um cenário de como nós estamos atualmente. E nós vamos ver que o que está aqui é basicamente o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos coloca em 1864. É importante isso estar no capítulo 19, capítulo 19, o título é A Linha de Frente. Então vamos ver o que ele diz. Ele diz o seguinte aqui nesse capítulo: os seres humanos não eticamente preparados deixam-se consumir pelo gozo que não os satisfaz. E, em consequência, o número de deprimidos, frustrados, insatisfeitos, descontentes com a existência aumenta de maneira surpreendente. Procurando soluções que estão dentro deles próprios, mas se negam a buscar no interior. Então, quando nós lemos isso, nós imediatamente vemos o que nós vivenciamos no nosso dia a dia. As pessoas andam infelizes, insatisfeitas,
os consultórios de psicólogos, de analistas, de psiquiatras, doenças autoimunes, a pouca valorização ali de si mesmo, a depressão, ela é justamente esse quadro. E o Filomeno, ele diz, procurando soluções que estão dentro deles próprios, mas se negam a buscar no interior. Porque todos os encarnados e também os desencarnados, em seus níveis, eles têm grande dificuldade, nós temos grande dificuldade de olhar para dentro de nós, de perguntarmos quem eu sou, como eu estou caminhando nesta encarnação, quais são as minhas prioridades, como está tudo aquilo que eu aprendi no Evangelho, como eu aplico isso para mim interiormente. Porque para você aplicar para o outro, você tem que ter uma base dentro de você. É por isso que é muito mais fácil você aconselhar do que você meditar. Que o aconselhar, você fala para o outro, você fala para fora. E o meditar é muito difícil, porque você, na meditação, você acaba tendo que entrar em você mesmo, no seu interior, na sua busca pelo Cristo interno. Aí o livro ele continua em mais um parágrafo. Naturalmente, em razão dos baixos níveis psicológicos de anseios íntimos, essa alegria festeira e atordoante que oferece a ilusão do bem-estar, quando não encontrada, porque não existe, é uma ficção lúdica do período infantil que prossegue no adulto, faculta sintonia com os espíritos do mesmo nível moral e passam a viver em conúbio obsessivo avassalador. Então, nós temos já uma questão muito forte na nossa educação. Como os avós, os pais, não estão acostumados a desenvolver essa busca interior, eles também educam os seus filhos voltados para fora, em uma alegria que ela é passageira, porque chegará o dia, ou por uma situação da própria vida, ou no momento que nós envelhecermos, ou no momento que nós estamos desencarnando, que a nossa consciência ela vai voltar para dentro de si. E vem a grande pergunta: o que eu fiz dessa vida? E o mais grave nisso, e que também muitos espiritualistas e espíritas, eles acham que não é assim, mas é. Quando diz o seguinte, essa busca somente para fora, essa questão ali do prazer, de estar sempre envolto em qualquer distração, em qualquer coisa que te proporcione um prazer momentâneo, você faz o conluio obsessivo e avassalador com espíritos do mesmo nível. E nós não conseguimos nos enxergar como nós estamos moralmente. E o que está acontecendo com essa pandemia? Os centros estão fechados. As casas espiritualistas estão fechadas. Os centros de meditação, pelo menos aqui perto da minha casa, estão fechados. Então, cada pessoa que estava acostumada a ter aquele momento de paz ali, ou de procurar alguém para conversar alguma coisa, ou buscar uma solução
conversando ou com um guia, ou no encontro fraterno, alguma coisa assim, isso, de certa maneira, isso terminou. Você, dentro da sua casa, você no seu dia a dia, você está sendo obrigado a pensar em você mesmo. Por mais que você ligue o telefone ou utilize o seu WhatsApp, você não consegue mais aquele momento onde você descarregava as suas energias. Não é que os guias e protetores de cada um de nós estejam longe de nós e nem daqueles que iam ali na nossa assistência. Não, eles estão perto. Mas nós estamos tendo um desafio. Nós estamos precisando nos entender espiritualmente para que nós possamos receber essa ajuda. Nós precisamos dar o passo em nós mesmos. Aquelas palavras de compaixão que os guias muitas vezes eles falavam, ou que você ouvia no evangelho ali da casa, você tem que ler e introjetá-la e compreender ela dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro da sua consciência. É por isso que esse momento da pandemia também está sendo muito difícil. Vamos em frente. No capítulo 6, o título é Aclarando Acontecimentos, nós vamos encontrar os espíritos, junto com a comitiva espiritual, junto com Filomeno, eles vão a um hospital. Então, eles se deparam e transcrevem para o Divaldo esse quadro que nós vamos ler agora. Os danos causados pelos vírus eram muito graves. E a assistência espiritual do enfermo era de péssima qualidade. Algumas entidades odientas maldiziam-nos e o ameaçavam de forma impiedosa, anunciando seu próximo desenlace para o reencontro além do corpo, com as consequências lamentáveis. O desencarnado, apavorado com a consciência de que chegara o seu momento fatal, inevitável, deixava-se dominar pelo desespero que mais o perturbava. A desencarnação deve ser um momento de serenidade, a fim de que a ruptura dos liames que vinculam o espírito à matéria densa seja suave, diluindo-se pela falta do fluido vital que mantém a existência orgânica. Então, quando nós vamos lendo esse capítulo, o que nós percebemos no quadro, no cenário que eles mostram, é que poucas pessoas conseguiam elevar o pensamento e fazer uma oração, por menor que fosse, para que ele pudesse se sintonizar com uma vibração, com uma energia do seu protetor, daquele espírito que o acompanha na sua encarnação. Mas esse capítulo, ele mostra que poucas pessoas, poucos doentes conseguiam isso. E que uma massa deles estava envolto às suas questões ali do pretérito, aos seus obsessores, aos seus inimigos espirituais. E isso é uma coisa que nós precisamos parar e pensar, porque tem uma parte ali do Evangelho que o Cristo diz que era preferível você deixar a sua oferenda no altar e se conciliar com os seus inimigos. Logicamente,
quando você lê aquilo, você entende se conciliar com os seus inimigos, encarnados ainda, sem sombra de dúvida. Mas nós precisamos nos reconciliar com os nossos inimigos espirituais, aqueles espíritos que tiveram em nossas vidas, aqueles espíritos porque situações várias houve atritos, houve algumas situações onde a profundidade do que aconteceu naquele momento não permitiu uma reconciliação. E por que nós precisamos ter esse cuidado? Por que nesse momento atual que nós estamos atravessando, além da nossa oração, nós precisamos olhar pelos nossos obsessores e pelos nossos inimigos espirituais? Porque é o momento de nós desatarmos esses laços. É o momento de nós desatarmos esse nó, como nós poderíamos dizer, nós precisamos cortar essa encruzilhada cósmica que une as nossas encarnações às encarnações desses seres. E nós precisamos ter a coragem de admitir, nós não sabemos a quantidade e, vamos dizer assim, a qualidade não, e a força desses nossos obsessores e inimigos espirituais. Mas se nós orarmos e se nós desenvolvermos um trabalho enquanto estamos encarnados com esses seres, nós vamos nos libertar, nós vamos iluminar o nosso interior, e esses espíritos, eles também vão encontrar o seu caminho. Porque se nós estamos na passagem do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração, nós precisamos trabalhar essa energia. Nós precisamos cortar esses laços suavemente para que nós possamos evoluir e esses irmãos possam também evoluir. E esse pensamento nós precisamos ter todo dia, quando nós vamos fazer as nossas orações. Como foi dito aqui no início, quando nós oramos que a misericórdia de Deus atenda alguém que está em hospital, ou num quarto, ou numa enfermaria, ou no semi-intensivo, ou na CTI, nós, além de pedirmos misericórdia para aquele ser encarnado, nós precisamos pedir se há em volta dele algum irmão, algum elo do passado que nós poderemos chamar de obsessor, que a nossa oração também beneficie ao doente que está ali e ao espírito que é tão doente quanto ele, por estar preso naquela situação e não tratar da sua evolução e de seu caminho. E isso é uma coisa, assim, fundamental. A nossa avaliação interior, quando oramos para nós, e a nossa avaliação exterior, quando oramos por aqueles que estão adoentados, que estão em difíceis condições, nós precisamos ter essa visão para nos libertar e para ajudar a libertar por aquele que nós estamos fazendo a nossa oração. E aí nós avançamos para obras póstumas. E nós vamos na seção Regeneração da Humanidade. E é muito interessante porque eu li obras póstumas uma vez só. Mas quando eu li ela novamente,
eu vi a profundidade daquilo que Kardec ele deixou. Ele deixou a antevisão de tudo aquilo que nós iríamos precisar, que não tínhamos feito, mas que iríamos precisar fazer. É só o que diz ele. Precipitam-se. Está falando aqui nessa sessão, regeneração da humanidade. Precipitam-se com rapidez os acontecimentos. Pelo que já não vos dizemos como outrora. Aproximam-se os tempos. Agora dizemos, os tempos são chegados. Nós precisamos dar uma parada aqui. Se nós olharmos isso, certo? A questão da transição planetária tem sido intensamente tratada do final dos anos 90, do princípio de 2000 para cá. Mas, na verdade, a transição planetária, ela já está vindo através dos profetas, através de Moisés, através do advento da vinda do Cristo Jesus aqui na Terra, através da codificação. Então, muitos de nós, né, e eu às vezes eu ficava aqui nessa dúvida, nós achamos que a transição está assim para acontecer, mas na verdade não. A transição já vem ocorrendo há muito tempo. E Kardec, ele nos avisa, aproximam-se os tempos, mas agora dizemos, os tempos são chegados. Então ele está dizendo o seguinte, a separação do joio e do trigo realmente já começou. E nós estamos falando aqui do final do século XIX. Aí ele continua. Não suponhais que as nossas palavras se referem a um novo dilúvio, nem a um cataclisma, nem a um revolvimento geral. Porque isso é muito comum. Tem várias palestras espíritas, espiritualistas de várias linhas religiosas que sempre colocaram duas vertentes. Ou nós teríamos grandes cataclismos, ou nós teríamos, por exemplo, uma guerra nuclear. Nós não podemos esquecer que os grandes cataclismas são aquelas desencarnações em massa, as desencarnações que são coletivas, que estão ligadas, sim, à transição. Mas a transição em si, como nós achamos que vai acontecer, que os continentes seriam novamente ou juntos ou separados, está claro aqui que não vai ser assim. Ele diz, não suponhais que as nossas palavras se referem a um novo dilúvio, nem a um cataclismo, nem a um revolvimento geral. Revoluções parciais do globo se han produzido em todas as épocas e ainda se produzem, porque decorrem da sua constituição, mas não representam os sinais do tempo. Ou seja, os desencarnes coletivos não significa que é esse o momento da grande transição. Ele nos alerta aqui. É lógico, como eu já falei, é nesses momentos que nós temos os desencarnes coletivos, que também fazem parte dessa transição. Mas não é esses cataclismos, não é a questão da natureza em si que vai ser determinante nessa passagem. Apesar dele acima, ele já afirmar,
os tempos são chegados. E aí, vamos continuar aqui. Ele continua. O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. Porque, inclusive, tem muitos artigos, tem muita literatura que diz que serão poucos os sobreviventes, que haverá uma mexida geral. Haverá, sim, haverá os acertos geológicos que a Terra, inclusive, está precisando para receber esse mundo de regeneração. Eu não sei se vocês leram que os cientistas estão assim verificando que alterações no nosso campo magnético estão ocorrendo. Mas quando nós falamos de alteração no campo magnético, nós estamos falando de frequência, de vibração, nós estamos falando em um nível muito invisível. Por quê? Porque o que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. O que o Kardec, através do que ele recebeu da espiritualidade, ele está colocando? O mundo ele vai passar por uma forte transição moral. O mundo não vai poder continuar com seus paradigmas sociais, econômicos e políticos. Esses paradigmas, eles vão ter que se modificar. E isso é muito fácil de entender. Nós deveríamos ter por paradigma igualdade, liberdade e fraternidade. Mas nós não temos isso. Nós não temos igualdade. A nossa moral, ela acumula o poder na mão de minorias. Acumula a riqueza na mão de minorias que nos administram esse planeta como se eles fossem viver ali para sempre, porque eles vão morrer um dia. E essa moral é a moral que nos corrompe. E todas as pessoas têm muita ansiedade hoje de ter as coisas. E o nosso ter é muito centralizado. Porque a pirâmide social do nosso planeta, ela é muito forte, é muito tomada pela miséria, pelo desemprego, pelas péssimas moradias. Então, que moral nós temos atualmente? Nós temos um mundo essencialmente materialista. Esse é o mundo que vai terminar, que vai declinar. Porque nós vamos precisar dar um fim ao mundo material para nós acertarmos a nossa moral. Então, esse mundo moral que nós temos, ele vai por água abaixo. Ele precisa ruir. Aí ele continua. É o velho mundo. O mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que se desmorona. Cada um leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai. E a geração nova, ela erguerá um novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Então, todas as encarnações que estão se sucedendo antes de nós, a dos nossos filhos e os dos nossos netos, eles estão sendo preparados para essa nova fase. Eles vão reerguer uma estrutura diferenciada.
E todo esse mundo moral que nós temos hoje, ele vai ter o seu fim. Porque uma nova moral baseada no Evangelho e baseada em todos os preceitos de ética, de honestidade, de integridade, de trabalho, de fraternidade, de respeito, ela vai se construir. Só que nós achávamos que tudo ia acabar do dia para a noite, através, por exemplo, de um grande cataclismo. E nós estamos vendo que isso vai ser feito através, infelizmente, de muito sacrifício, de passagens muito difíceis, por seres invisíveis que desafiam a nossa tecnologia, que desafiam a nossa medicina, e que nós não sabemos ao certo o que será daqui para frente. Então, nós vamos aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos no capítulo de Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Então, nós vamos no mundo, na seção Mundos Regeneradores, item 17. Então, ele diz o seguinte: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende encontra neles a calma e o repouso, e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito a leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Tentam caminhar para ele cumprindo-lhe as leis. Quando nós lemos isso aqui, o que nós percebemos? Que há muito trabalho ainda pela frente. Que há muitas situações imprevisíveis das quais nós não temos a mínima ideia que nós vamos ser confrontados. Porque para nós atingirmos isso aqui, a humanidade vai precisar fazer um trabalho interior. Cada pessoa vai precisar olhar para si. Ou seja, isso é o meu entendimento. A grande mudança não vem de fora para dentro. A grande mudança vem de dentro para fora. Porque se eu mudo, eu ajudo a mudar a quem está perto de mim, a meus familiares. Se os meus familiares eles mudam, eles vão auxiliar a mudar os seus descendentes. E nas nossas relações sociais, nós vamos expandir essas nossas mudanças. Mas não as mudanças que nós queremos que o outro faça. Não, as mudanças que nós já fizemos dentro de nós. Então vem a pergunta: qual a senha de acesso ao mundo de regeneração? Como é que essa luz, que nós temos certeza absoluta que está lá, nós temos certeza absoluta que o nosso governador planetário Jesus e todo o seu ministério, que Ismael, que todas as correntes que governam o nosso país e governam os outros países aqui da Terra, estão unidas para fazer isso acontecer. Qual é essa senha? Como é que eu vou entrar nesse mundo? Como é que eu vou chegar nesse portal e apresentar alguma coisa que será a minha senha de acesso? Então, mais uma vez, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, meu reino não é deste mundo, na seção Instruções dos Espíritos, item 8. Olha só o que diz.
para se preparar um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunto o que fostes, nem posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Então, se nós olharmos isso e refletirmos, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Como é que nós podemos fazer o bem? Como é que nós podemos enxugar a lágrima do próximo? Fazendo o bem dentro de nós, encontrando o nosso Cristo interno, encontrando aquela centelha divina que nos criou. Como nós vamos conseguir enxugar as lágrimas? Enxugando as nossas lágrimas internas. Aqueles choros internos, onde nós vamos pedir para nós o perdão. Aonde nós vamos conversar com o Cristo, com Jesus, e propor um novo caminho, uma nova chance, para que nós possamos fazer o bem, enxugar as nossas lágrimas, e para nós podermos fazer bem ao próximo e enxugar as lágrimas que estão daqueles que estão à nossa volta. Porque ele diz antes, não vão nos perguntar quem nós fomos, nem que posição nós ocupamos. Eles vão perguntar quem eu sou, quem você é, quem nós somos. Qual é a nossa bagagem, foi a nossa modificação interna que nós temos a apresentar para chegar até ali e pedir a passagem para esse novo mundo. Nas obras póstumas, questões e problemas, na seção expiações coletivas, nós encontramos. Porque eu achei essa parte muito importante do que Kardec nos avisa. Forte como filosofia, o Espiritismo só teria que perder neste século de raciocínio se transformasse em poder temporal. Ou seja, o Espiritismo ele veio para ser assim uma doutrina, uma filosofia, uma ciência simples, para ser praticada com simplicidade, sem uma hierarquia muito grande, simplesmente com administradores que cuidassem dentro da casa do próprio Evangelho do que o Cristo ele nos ensinou. Não será ele, portanto, que fará as instituições do mundo regenerado. Ou seja, não é o Espiritismo que vai fundar instituições nesse novo mundo. Os homens é que as farão, sob o império das ideias de justiça, de caridade, de fraternidade, de solidariedade, mais bem compreendidas graças ao Espiritismo. Então, se nós lermos ao universo, o que nós vemos aqui? Que o Espiritismo ele nos fornece as ideias de justiça, de caridade, de fraternidade e de solidariedade. E com essa compreensão é que os homens que entenderam isso através do Espiritismo estarão preparados, pois quem compreende isso fez a sua reforma íntima, procurou o seu caminho interior, procurou encontrar o seu Cristo interno. Esses homens que aprenderam com o Espiritismo essas ideias, que eu vou repetir,
de justiça, de caridade, de fraternidade, de solidariedade, é que vão auxiliar, é que vão construir esse mundo de regeneração. Então, essa parte que nós escolhemos aqui, são poucos slides, talvez eu tenha falado até muito, mas nós vemos aqui, assim, a grandeza, mas não estou falando essa grandeza que nós falamos de orgulho, nada disso, não. Estou falando a grandeza espiritual, a profundidade espiritual, que foi o trabalho ali de Kardec. E mais uma questão que nós temos que pensar. O Espiritismo, ele nasceu na França, mas não é na França que ele criou as suas fortes raízes. O Espiritismo criou suas fortes raízes aqui no país, aqui no nosso Brasil. E não é só o Espiritismo, não. Os florais de Bach são ingleses. Eles são disseminados pela Europa, mas eles têm suas fortes raízes aqui no nosso país. Outras religiões, outras linhas espiritualistas também têm suas raízes fortíssimas aqui no Brasil. Então, esse país ele tem uma função. E nós temos uma função dentro dele. Tanto aqueles que estão encarnados aqui, como aqueles que habitam o nosso espaço aí desencarnado. Só que nós precisamos compreender o seguinte: o espírita, ele precisa ter dentro de si o império das ideias de justiça, de caridade, de fraternidade, de solidariedade. Vocês sabem por quê? Porque o nosso imperador é Jesus. Porque o seu jugo é bem leve. Ele não é leve, não, ele é muito leve. Então, é nesse império de luz, de compaixão e de caridade que o Cristo está, que nós precisamos colocar dentro de nós. E, finalmente, qual a senha de acesso ao mundo de regeneração? A senha de acesso ao mundo de regeneração é o nosso padrão vibratório. Porque o Espiritismo ele diz: você precisa ter a fraternidade, você precisa ter a igualdade, você precisa desenvolver isso dentro de você. Eu vou voltar lá para nós lermos. Nós temos que ter a justiça, a caridade, a fraternidade, a solidariedade dentro de nós. Não importa se nós demos 1 milhão de cestas básicas, mas se nós demos 1 milhão, mas não temos dentro de nós a ideia de justiça, de caridade, de fraternidade, de solidariedade, se nós não respeitamos o nosso próximo, se nós não fizemos o nosso dever de casa, que não vai estar completo, quando nós chegarmos lá, ele vai estar sempre faltando alguma coisa, mas isso faz parte da nossa evolução através das futuras encarnações. Mas nós precisamos apresentar esse básico, porque esse básico ele diz: você pode entrar, porque a sua frequência vibratória ela já está, pelo menos, no mínimo, admissível no nosso planeta de regeneração. E precisamos compreender que a nossa mente, a nossa consciência e o nosso coração são, assim, fundamentais aqui nesse processo. Esses órgãos, eles trazem a força da espiritualidade dentro de nós. Foi descoberto a ligação nervosa entre o nosso coração e toda a nossa região cerebral. Então, quando nós olhamos essa figura,
nós precisamos saber o seguinte: nós precisamos nos iluminar. E o Cristo falou que ele é a verdade, o caminho e a vida. Então é através dele, é através do Evangelho, é através de tudo isso que Kardec esmiuçou para nós, com permissão do Altíssimo, que nós precisamos voltar, pensar, refletir e meditar. Eu volto aqui para ler outra vez. Para se preparar um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunto que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. E no outro slide, ele diz o seguinte: não será ele, portanto, que fará as instituições do mundo regenerado. Os homens é que as farão, sob o império das ideias de justiça, de caridade, de fraternidade e de solidariedade, mas bem compreendidas graças ao Espiritismo. Aqui nós terminamos. Isso era o que eu tinha para dizer. Essa foi a minha compreensão. E eu estou de volta aqui. E para terminar, né, aquilo que o Aderley ele fez em sua oração inicial, a colocação que ele fez, ela é fundamental. Nós precisamos, quando nós olharmos os nossos doentes, aqueles que estão padecendo, nós precisamos compreender que isso faz parte de todo esse processo de evolução, mas também tem uma coisa que nós precisamos compreender. Nós precisamos, depois disso tudo que foi mostrado aqui, nós precisamos ser mais fraternos, ser mais dóceis. A humanidade precisa ter um respeito por aquilo que é dito ali para ela. O uso de máscara, o cuidado com o distanciamento, é uma questão, as coisas básicas como a lavagem de mão, isso tudo, isso é uma questão de respeito a nós e ao nosso próximo. Nós precisamos, assim, ter uma compreensão muito ampla aqui nesse momento, que a vida ela continua, como foi muito bem falado. Eu continuo indo na casa da minha mãe. Quando precisa, eu vou no trabalho. Eu não posso parar a minha vida em função disso. A vida ela continua. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Mas uma coisa eu sei, que eu preciso fazer o meu mínimo. Eu preciso ter aceitação por essa situação que nós estamos vivendo. E ter aceitação, a pessoa que tem uma aceitação, que tem uma compreensão, que vai desenvolvendo isso, ela começa a baixar os seus níveis de orgulho, a sua pretensão, o achar que ele está acima de tudo e de todos. Então, essa aceitação é um trabalho interno, voltado para nós. Então, nós precisamos refletir muito sobre isso. O que nós estamos aprendendo em todo esse processo? Porque eu tenho da minha família
pessoas que são dessa área, e eles dizem sempre: vai ser preciso muita paciência, muita força, muita coragem, mas muita paciência. E a paciência é um dos atributos importantes. Paciência, calma, tolerância é um dos atributos importantes que formam o amor, que está aí embaixo. Então é isso. Eu me despeço aqui, o Aderlei. Eu, na sexta-feira que vem, eu poderei voltar aqui. É um prazer. Eu quero me desculpar que eu fiz uma medição aqui, eu passei uns 15 minutos, pelo menos. Mas vamos em frente. Oi, Renato. Oi. Excelente palestra, excelentes explanações, o pessoal aí participando muito, muito, muito. Tivemos aqui participações com bastante questões que vai dar aí muito caldo, né? Muita conversa mesmo na próxima semana. Você volta, então, semana que vem? Eu volto. Para conversar conosco. Mas você sabe, o Ardeli, é só para terminar. A questão do estudo é justamente uma dessas questões. Porque quando você estuda, quando você está no debate ali dos estudos, você, obrigatoriamente, você entra em você mesmo. Porque você está lendo, avaliando e analisando. E eu diria que essa é uma parte fundamental, porque se você olhar o Evangelho e todos os outros livros básicos, à medida que você lê, você vai descobrindo várias coisas das quais você ou não faz, ou faz muito pouco, e precisa passar a fazer. E precisa fazer mais. Vamos em frente. Eu, sexta-feira, eu estarei aqui. Aprendi, eu te agradeço. Aprendi a mexer nessa plataforma. Ela é excelente, muito boa. Imagina, aprendeu fácil. Eu agradeço a todas as pessoas, aos meus amigos, a todas as pessoas que dedicaram esse tempo. E espero que todos nós, através disso, possamos dar passos à frente, enquanto nós estamos encarnados aqui. Perfeitamente. Renato, já que você fez a nossa prece de abertura, deixa eu tentar colocar aqui uma Ave Maria de fundo musical e faz a nossa prece também de pausa e irradiação, por favor. Então vamos nós. Nós agradecemos isso. Nós agradecemos aos nossos guias e protetores, a esses amigos espirituais que nos acompanharam, que nos deram essa oportunidade de estarmos aqui juntos e reunidos em nome do nosso maior amigo, daquele irmão mais velho de extrema sabedoria, daquele mestre que nos pega pela mão e que muitas vezes nos carrega no colo, que é Jesus. Pedimos nesse momento que essa luz maior ela fortaleça a nós, aos nossos lares.
fortaleça aos lares de todos os brasileiros. Fortaleça aqueles que estão hospitalizados. Fortaleça os seus familiares. Fortaleça todos aqueles que trabalham no corpo de saúde, a todos aqueles que precisam trabalhar presencialmente, a todos aqueles que, para manter o pão no seu lar, enfrentam as conduções, as filas. Abençoe a todos aqueles que estão procurando os seus auxílios emergenciais. Abençoe aqueles que estão passando por momentos de desemprego, de fome, que não conseguem colocar os alimentos em suas mesas. Aqueles que estão desesperados e saíram pelas ruas. Aqueles que não veem nenhum caminho e se deprimem e pensam em tirar as suas vidas. Que abençoe, Senhor, a todos aqueles que creem em vós e vos conhecem. Abençoe aqueles que ainda não vos conhecem e não sabem como fazê-lo. Abençoe aqueles, Jesus, que são contra vós, que lutam por motivos vários contra a sua luz. Porque a esse Jesus, vós já foste bem claro. Perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Abençoe aos países do nosso planeta. Abençoe ao nosso Brasil. Abençoe aos governantes e aos governados. Para que nós todos possamos se unir para aprender a lidar e a ultrapassar com essa situação. É isso que nós pedimos a vós no dia de hoje. E para terminar, nós pedimos que todos esses ensinamentos acumulados durante anos, em palestras, em leituras, em estudos, em sessões, em passes, que tudo isso, que essa bagagem que nós temos, nós podemos utilizá-la para colocar vós, Jesus, em nós, para que o nosso Cristo eterno se comunique com vós em todos os momentos de nossas vidas, como encarnados e como desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus, e até segunda-feira com a nossa irmã Giovana.